Você sabia que cada juiz tem, em média aqui no estado, mais de 10 mil processos ativos sob sua responsabilidade? Cada juiz, imagina, 10 mil processos para um juiz. É claro, isso acaba gerando o quê? Morosidade na justiça, todo mundo reclama. Ah, a justiça tarda, mas não, ela tarda, mas falha. Não falha, né? Não falha, mas falha. Para mim, falha. Tem processo aí que tem 20 anos e até agora nada. Justamente por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado defende a utilização de outros métodos para a solução de conflitos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a secretária adjunta da Comissão de Conciliação e Mediação da OAB de Santa Catarina, advogada Carla Born. Boa noite, doutora Carla, tudo bem? Boa noite, Dino. Prazer seria estar esses aqui. Conflitos aí que a gente, tanto quando fala em justiça, eu não vou botar o processo, vai ficar lá 10 anos, vai ficar 5 anos. As coisas podem mudar, né? De repente, aquele processo que você acha que vai demorar tanto, pode haver uma mediação mais antecipada e uma solução também, né? Justamente. Não existe sociedade sem conflito. Toda sociedade tem conflito. O que acontece é que aqui no Brasil, as pessoas têm o hábito, a cultura de resolver os seus problemas no judiciário. Então, elas levam ao judiciário todo o problema. Problema de vizinho, problema com o filho, problema com o ex-marido, problemas empresariais, questões internas de empresas. Então, por esse motivo, para desafogar o judiciário, é fomentado meios alternativos de solução de conflito. Nem todo conflito, necessariamente, ele precisa ir ao judiciário. Muitos conflitos podem ser resolvidos antes mesmo de uma ação judicial. Ou seja, o conflito ele pode ser resolvido sem começar a elaborar-se um processo, né? Justamente, porque um processo judicial ele demora muito tempo. Inclusive pelo fato de todos os problemas serem levados ao judiciário. Então, a ideia, e inclusive o novo Código de Processo Civil, ele fomenta a utilização de métodos adequados. Cada caso tem um método específico, pode ter um método específico para ter a solução. O quanto antes, com menor dor, com menor sofrimento para todas as partes e com menor custo também. Doutora, então, que tipos de conflitos? O pessoal está em casa agora assistindo o BG News. Você está em casa agora, tem dúvidas também. Que conflitos podem ser resolvidos fora do judiciário? Assim, mais básico para que a gente possa entender. Todos os conflitos que não são relacionados a crime podem ser solucionados fora do judiciário. Alguns conflitos, há a necessidade de uma chancela do juiz e também da chancela do Ministério Público, como, por exemplo, são os casos que envolvem crianças e adolescentes. Esses casos não podem ser resolvidos única e exclusivamente no extrajudicial, tem que ir a juízo. Mas fora esses, a maioria dos casos podem ser resolvidos fora do fórum. Que bom, né? Porque que benefícios, né, essa tal mediação traz e quem é destinada também, né? Ou o tempo esperado que as pessoas podem esperar que possa acontecer sem chegar a um destino final que seria na frente de um juiz? A mediação, ela é indicada para todos os casos que existe a relação continuada. Por exemplo, casos de direito do consumidor. A empresa ela tem interesse que o cliente se fidelize, que ele volte e consuma mais. Então, se o cidadão ele tem algum problema com a empresa e ele resolve isso fora do judiciário, a perspectiva é de que ele retorne e continue sendo cliente. Então, dá para se resolver com um advogado, então, né? Num caso específico, por exemplo, de defesa do consumidor, né? Justamente. E o que a OAB defende é que todos os problemas que sejam levados para algum método de solução de conflitos sejam acompanhados por advogado, porque o cidadão ele precisa ter segurança de que ele estará amparado pela legislação, que o acordo que ele vai fazer está dentro da lei e que aquela é a melhor solução para o conflito dele. Ou seja, para que você que está acompanhando agora o BG News em todo o estado, nosso muito obrigado, doutora Carla Born, que é dessa comissão importante da Ordem dos Advogados do Brasil. Por exemplo, eu não quero botar um processo, não quero. Mas eu posso procurar um advogado, explicar para o advogado evitar que eu leve a instâncias maiores do judiciário, podendo resolver até com a orientação de um advogado. O advogado pode orientar o cidadão. Não, olha, você pode resolver dessa forma, como foi o caso do consumidor, mas de outros conflitos também que possam ocorrer, sem chegar a começar a elaboração de um processo?
A ideia da OAB é de trazer mais formações para o advogado, para que ele tenha a possibilidade de oferecer esses serviços ao jurisdicionado, ao cidadão, né? Que o cidadão, quando trouxer o problema no escritório, o advogado possa direcionar, analisando o caso, ele então direciona o cliente dele para o melhor meio de solucionar aquele conflito. Então, antes de entrar, para que as pessoas possam entender, né, procure um advogado. É importante. Muita gente vê o papel do advogado, o advogado tem um papel importante na sociedade, primeiro é que é o cumprimento da Constituição. Se você não tiver um advogado, as leis não podem ser cumpridas. Então, é fundamental. Tirando essa parte de crimes, como a doutora Carla disse, outros que vocês possam resolver, até via judicial, pode ser tratado diretamente com o advogado, né? Justamente, o advogado é o amigo do cidadão. Tem uma frase que eu já vi espalhados aí por aí. Então, nós estamos à disposição, né? Nós, advogados, estamos à disposição de todo cidadão para ajudar a solucionar de forma mais célere, de uma forma mais rápida, os conflitos que chegam aos escritórios. Desafogar um pouco o judiciário. Todo mundo, vou botar na justiça, vou botar isso. Procure um advogado, peça orientação. Quem sabe da sala de conciliação e conflito você possa sair com a resposta que está procurando há muito tempo, né? O próprio judiciário sai ganhando, porque ele, com menos processos, pode dar maior atenção e resolver mais rápidos os problemas que forem levados até ele. Tá. Qualquer cidadão pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil nas subseções que tem todos espalhados em todo o estado e vai ter orientação jurídica nesse sentido. O cidadão ele deve procurar um advogado da sua confiança e, então, com a orientação dele, buscar a solução do conflito, da melhor forma, com o meio mais adequado. Doutora Carla, obrigado pela entrevista. Parabéns, né? Assumindo agora essa responsabilidade importante. Muito obrigada. E nos trazendo orientações jurídicas, né? Para se evitar, para desafogar um pouco o judiciário. Imagina, 10 mil processos por um juiz e mais um funcionário ali para ajudar. Tem juiz que eu fiquei sabendo aí que pega o funcionário e o cara assina. Não pode, tem que analisar o processo. Por isso que é demorado também no país. Obrigado, doutora. Tudo de bom, tá bom? Prazer foi meu, eu que agradeço. Ótima semana.